Olá, irmãos. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em nossos corações. Amém? Então, entramos no mês da Bíblia, mês em que a igreja nos convoca a ter um amor especial pela palavra. Não que seja unicamente esse mês a qual nós devemos nos dedicar à Bíblia. Pelo contrário, a palavra de Deus ela é viva e deve ser vivida diariamente, todos os dias. Mas no mês de setembro é o mês em que a igreja nos propõe, essa proposta de amar mais a palavra. Como eu disse, não para amar somente no mês de setembro, mas é uma provocação para nós cristãos católicos a amar mais a palavra de Deus, a gostar mais, a degustar da palavra de Deus. Eu costumo dizer que, assim como nós comungamos a Eucaristia, nós temos que comungar o Verbo, que é a palavra. E a Eucaristia é a encarnação do Verbo, é o próprio Verbo encarnado, é o Cristo. Então eu comungo da palavra, do Cristo palavra, e depois comungo do Cristo Eucaristia, que é a totalidade dele. Então aí está a importância da palavra de Deus. Fui convidado a fazer esse vídeo, não sou muito bom em vídeos, mas a proposta é essa, passar uma mensagem, uma mensagem da importância da palavra de Deus, sobretudo de dois personagens que nós conhecemos muito. Um é Moisés e o outro Josué, o seu sucessor. É interessante quando a gente fala de Moisés, porque Moisés foi aquele cara que teve uma intimidade tão profunda com Deus. Foi através de Moisés que Deus trouxe os mandamentos, as 10 palavras, 10 mandamentos, decálogo. Foi um momento em que Deus se comunicou de novo com a humanidade. O contexto histórico, o contexto que havia ali, era um povo escravizado pelos egípcios, submetidos a uma escravidão. Um povo que comia os restos que sobravam, trabalhavam sem merecer absolutamente nada. Era um trabalho braçal, não era um trabalho, na verdade, uma escravidão. E dentro desse contexto, o povo começa a crescer, se multiplicar, e os egípcios veem neles um perigo. Então, manda matar todas as crianças do sexo masculino. E desse contexto nasce Moisés. A mãe de Moisés esconde ele por um tempo, não consegue mais escondê-lo, coloca num cesto de junco, coloca dentro do rio Nilo e confia ao Nilo. É como se ela dissesse: eu confio mais no Nilo do que nos egípcios. Mas Deus, com sua misericórdia e sabedoria infinita, coloca uma filha do faraó que resgata essa criança, dá o nome de Moisés, retirado das águas, libertador, e ele vem ser criado no meio dos egípcios. Aprende a ler, aprende a escrever, por ser uma cultura muito, digamos assim, sábia daquela época, muito conhecedora das ciências, e ele aprende isso tudo. E vai passando o tempo, ele começa a descobrir suas raízes. Moisés começa a descobrir suas raízes. E numa dessas visitas das obras, porque ele era um ótimo administrador, ele organizava, ele olhava as obras do faraó, etc. Ele, visitando, viu um egípcio batendo, um do seu povo. Um hebreu. E ele, comovido com aquilo, ele mata o egípcio. Tenta esconder o corpo dele, etc. E nesse contexto ele foge. Vai embora, foge com medo da morte, se torna um pastor, casa-se com a filha de Jetro e se torna um pastor. Algum tempo depois, Deus reaparece a Moisés numa sarça ardente e convida ele a voltar à terra do Egito. Aí você imagina a situação: o cara saiu de lá fugido e de repente Deus aparece e diz: quero que você retorne ao Egito e salve, liberte o meu povo. A princípio Moisés não quis, Ele não quis, ele disse: não, Senhor, não vou não, manda outro. Ou seja, eu não sou capacitado para voltar lá. Está diante de um faraó, diante daquele povo que queria me matar, não vou voltar. Mas o medo não foi maior do que a fé dele. E ele foi motivado, Deus foi cativando aos poucos. Ele foi chamando, dentro daquele contexto de escravidão, enquanto o povo clamava por liberdade, Deus já ouvia. E ele diz uma palavra belíssima quando Deus se comunica a Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo e resolvi descer e salvá-lo. Ou seja, a oração do povo, o grito
por misericórdia, chegou aos ouvidos do Senhor e ele, comovido com aquela situação, resolveu libertar o povo. Mas é interessante quando a gente fala de libertação, porque a gente entra numa coisa interessante. Deus poderia libertar e pode libertar por si só, mas ele se utiliza da humanidade e ele escolhe Moisés e volta, né? Uma das curiosidades que eu acho interessante de Moisés é porque ele era gago, né? Ele não tinha o dom da palavra, ele gaguejava. Aí você imagine Moisés diante de um cara como um faraó, todo cheio de cultura, ciências e gaguejando, tentando dialogar para trazer o povo à liberdade. Então, dentro dessa realidade, a gente pode dizer Deus se utiliza da fragilidade humana para manifestar a sua força. Deus se utiliza do improvável para ser provável. Deus é magnífico. E Moisés usa o cajado de pastor para que Deus realize os prodígios, e vai passando o tempo. Moisés também tem outra curiosidade interessante dele, que ele sabia que ia morrer o dia que ele ia morrer, né? Deus se revelou para ele: tu verás a terra, mas não entrará nela, né? Então é uma das curiosidades. E também foi a primeira criança a ser mencionada na Bíblia que foi abandonada. Essas curiosidades da pessoa de Moisés, né? A gagueira foi a primeira criança abandonada, citada na Bíblia, etc. Mas aí entra outro contexto. Estão diante da terra prometida e Moisés com um cajado. Não que Deus não pudesse fazer um milagre com um cajado como ele havia feito, mas Deus agora se utiliza de outro personagem chamado Josué. Quem era Josué? Pastor? Não, Josué era um guerreiro, um soldado que entendia de espada e lança. O cajado dá lugar à lança, à espada. Ou seja, na frente do povo hebreu existia uma muralha, muralhas, vamos dizer assim, existiam povos que precisavam ser conquistados, e não conquistariam se não fosse através da guerra. Não porque Deus ama a guerra, Deus ama a violência, mas é o contexto histórico ali, é o contexto, é a realidade que está acontecendo ali. Então havia só uma forma de conquistar, com a espada, com a lança. E Josué era um estrategista magnífico, ele planejava minuciosamente cada detalhe de invasão. Por isso Deus se utiliza da inteligência de Josué, da força, coragem e da agilidade com a espada, com a lança. Enfim, era um guerreiro que treina outros a fazerem a mesma coisa e vão conquistando terras e terras. Se a gente olhar para o Antigo Testamento, a gente vai perceber que existe essa ideia de terra, essa ideia de que eu preciso ter um lar, eu preciso ter uma terra. Era um povo que vivia andando do canto para o outro. Moisés faz com que o povo, Deus através de Moisés, faz com que o povo ande, fique andando lá e cá, rodando. Josué não, Josué já recebe de Deus uma proposta diferente: colocar o povo no devido lugar, não ser mais um povo errante, mas ter uma terra, um lugar para pisar, para plantar, para colher, para morar. Então é um contexto diferente. Deus chama Moisés a retirar o povo da terra do Egito. Deus chama Josué a dar terra para eles. É interessante isso, não é? Olha que coisa interessante. Moisés é chamado a retirar o povo da terra. Josué é chamado a dar terra para o povo. Josué vai invadindo junto com o povo as terras e vai reconquistando aquela terra. Um guerreiro. Um com cajado, outro com a espada e a lança. Mas todos, absolutamente todos, com um único e absoluto Deus. Único, que operava prodígios e milagres através deles. E é interessante isso. Então, a fé dos dois fez com que todos confiassem na liderança deles. Então, Deus chama Moisés a tirar o povo da terra. Deus chama Josué a dar terra para o povo. E isso é muito interessante porque o povo precisava de terra. Se nós trazemos para a nossa realidade hoje, né, que terra é essa? Esse mesmo desejo profundo que há no coração de Josué de dar terra ao povo, é o mesmo desejo que nós temos no nosso coração de habitar uma terra infinita, que é o céu. Essa semana eu vi uma mensagem de uma pessoa que dizia assim: eu tenho saudades do céu. Mas como a gente pode ter saudade de algo que a gente não viu ainda? Interessante isso, né? Porque nossa alma, o nosso ser caminha para a eternidade. Nós somos criados para a eternidade. O nosso simples existir
já é um desejo profundo de eternidade. E dentro do nosso coração existe um vazio tão profundo que nós queremos terra, mas não a terra aqui, terra, mas uma terra eterna, algo que não acaba, que se chama céu. Por isso, nesse mês da Bíblia, eu peço assim, encarecidamente, que Deus possa ressuscitar no nosso coração o desejo de mergulhar nas Sagradas Escrituras. Nós precisamos mergulhar no conhecimento das Sagradas Escrituras, não como um livro de história, como um livro que vai nos dar respostas, mas como uma palavra de Deus que conforta o nosso coração, nos conduz a essa terra, né, a conquistar novas Jericós, a derrubar muralhas que nos dividem, criar pontes que nos unem. Esse é o desejo de Deus, derrubar muralhas que nos separam e construir ponte que nos une. Que Deus nos abençoe, que a Virgem Maria nos proteja e que nesse mês da Bíblia possamos amar mais a Deus de forma especial através das Sagradas Escrituras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.